muita alegria recebemos aqui na sede da Revista Interativa o novo reitor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor doutor Luciano Schuch. E sabemos que essa nova gestão tem como propósito a aproximação da comunidade. Então, é com muita satisfação que nós recebemos um magnífico reitor e é a primeira vez que nós recebemos aqui na Interativa. Então, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes, professor doutor Luciano Schuch. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Revista Interativa para falar um pouco do futuro da nossa universidade, do futuro da nossa cidade, porque a universidade só ela é forte quando ela está junto à sociedade. Essa universidade que realmente presta um serviço pensando no futuro da nossa nação. Então, professor, né? Como o senhor gosta de chamar, né? De professor, é o reitor mais novo da história da nossa querida UFSM. Qual é a principal meta desta nova gestão? Sabemos que temos uma continuidade do planejamento que já foi elaborado, mas qual é a principal meta agora nesse ano de 2022? A nossa principal meta de gestão é desburocratizar a Universidade Federal de Santa Maria, torná-la mais ágil, uma universidade mais moderna. Esse é o nosso grande objetivo como instituição. Muitas vezes a gente tem críticas que a universidade é muito lenta na tomada de decisão, não está próximo da sociedade, e muitas vezes é porque a gente tem muitas instâncias de tomar decisão dentro da própria universidade. Então a gente quer, se a legislação diz que nós temos que trabalhar com um conselho superior, para que a gente passa isso em 4 conselhos? Vamos passar em um conselho as tomadas de decisões. Vamos fazer mais delegação de função. Não precisa passar tudo pelo reitor, não precisa centralizar tanto a tomada de decisão. Então, a gente pode dar um exemplo que envolve muito aqui a cidade de Santa Maria, a própria Agitec. Hoje o professor Hélio e o professor Nel Bernardon estão à frente desse processo. Se vai fazer um acordo de parceria, por que o reitor tem que assinar? A gente pode delegar para o diretor da Agitec já assinar, a gente tira uma instância. Esse tipo de ação a gente quer fazer em diversos níveis da universidade, torná-la mais ágil. Outra questão que é muito importante também é a digitalização da nossa universidade. Serviços digitais. Hoje a gente está com os diplomas, começamos o curso de medicina na semana passada, o primeiro curso onde o diploma é totalmente digital, nato digital, ele já nasce digital, não é digitalizado, facilita esse serviço, porque o nosso estudante pode estar em qualquer lugar do mundo e conseguir cópia do seu diploma sem ter que vir até o nosso DERCA solicitar um diploma. Os processos são todos digitais na universidade já hoje. Hoje a gente não tem mais papel circulando, os memorandos todos são via digitais. Então isso tudo torna mais ágil a nossa universidade. Então essa é uma grande meta da nossa universidade. Agilidade e processos digitais. Outra questão que também a gente tem que destacar é o nosso papel com relação à sociedade. Nós queremos ter uma extensão extremamente forte, ou seja, nossos estudantes, durante a graduação, eles já têm um contato com o mercado de trabalho, nas todas as áreas. Desde o primeiro ao último semestre, ele já começa a interagir através de projetos dos próprios cursos, projetos das nossas pró-reitorias, projetos de extensão que a gente pode ver as empresas júnior, que hoje a nossa universidade é uma das que mais tem empresas júnior no país. Hoje são mais de 30 empresas júnior das mais diversas áreas que os alunos começam a atuar no mercado de trabalho mais rápido. Isso ajuda na formação. E a gente tem um feedback do mercado mais rápido também para os nossos professores. E depois a inovação. Essa inovação que envolve muito a questão do empreendedorismo, criar cultura empreendedora dentro da universidade e, ao mesmo tempo, nós transferir a tecnologia. Então, a gente quer fortalecer muito a Agitec e queremos elevar a Agitec hoje, que é um órgão suplementar a nível de pró-reitoria. Essa é outra grande meta nossa já para esse primeiro semestre, nós conseguir transformar a Agitec numa pró-reitoria de inovação, Pró-Inova. Isso a gente está trazendo em primeira mão aqui. Ai, que fantástico. E o que precisa para transformar a Agitec em pró-reitoria? A UFSM tem autonomia? A gente tem autonomia, depende dos nossos conselhos. É uma autonomia da própria universidade de ter um número X de pró-reitorias. Como a gente tem a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, a gente quer ter uma pró-reitoria de inovação. Então, a gente está com o projeto praticamente pronto, nós estamos encaminhando ainda esse mês para o Conselho Superior para fazer análise dessa nova pró-reitoria na nossa universidade. Que aí sim a gente vai conseguir ter o ensino, pesquisa, extensão e inovação no mesmo nível de tomada de decisão na nossa universidade. E também isso vai facilitar muito a sociedade enxergar a nossa universidade como uma bandeira de desenvolvimento à inovação. Que fantástico. Uma das coisas que a comunidade anseia muito, né? Na sua posse, a Revista Interativa divulgou e as pessoas comemoraram e vibraram muito a esperança de voltar com o vestibular e o PEIs. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? E temos a esperança de voltar esse ano ainda? Que nem eu falei, nós temos essa característica muito grande de estar próximo da sociedade. Nós interagindo. Hoje nós temos um grande projeto que é o UFSM com a rede básica. Nós estamos desenvolvendo materiais junto com as escolas
materiais interativos, materiais para ser usado na televisão, na rádio, para que a gente ajudar na formação dos nossos estudantes. E a gente sabe também dessa distância que existe da universidade com os colégios. Então a gente quer aproximar. E a gente viu já que na história nossa que o PEIs, o seriado, tinha esse grande papel de aproximação. Então o nosso objetivo é rediscutir o ingresso na universidade, para que a gente tenha de novo uma interação junto com as escolas para discutir conteúdos, discutir metodologia, formação continuada dos nossos professores das escolas para melhorar a qualidade da escola. E, ao mesmo tempo, fazendo isso também facilitando o ingresso desses estudantes da nossa região na própria universidade. Então, o nosso planejamento para esse retorno é, nesse primeiro semestre de 2022, fazer esse debate interno na universidade, porque é uma questão que não depende do reitor apenas, depende dos nossos conselhos. Então, a gente quer levar isso em todas as unidades de ensino, com nossas pró-reitorias, esse debate, e mostrar a importância para que tenha um aluno que tenha mais identidade com o curso que ele vai escolher. O SISU, hoje, junto com o Enem, a gente consegue trazer os alunos para a nossa universidade, só que muitas vezes esse aluno não está tão engajado com aquela profissão que ele escolheu. E a gente acredita que, trabalhando já pelo que a gente já teve já historicamente, que esse aluno que fez o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano já focado numa área, ele consegue ter um engajamento muito maior e depois ele consegue reduzir a evasão desse aluno dentro da própria universidade. Então esse é o nosso grande objetivo, aproximar a universidade das escolas e melhorar também esse ingresso com alunos mais engajados com sua própria área de atuação depois. Então esse planejamento no primeiro semestre, debater internamente e já encaminhar para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no primeiro semestre esse projeto. E se tudo der certo, no ingresso do meio do ano não dá, mas no próximo ingresso, que é no final deste ano, já teremos já o retorno do seriado PEIs. Esse nome não está bem definido, mas desse mesmo molde, onde o aluno do primeiro ano do ensino médio já faria a primeira prova e assim por diante. E aquele que já concluiu o segundo grau, já está, ele vai poder seguir fazendo o Enem, porque a nossa ideia é trabalhar com os dois modelos. E outra coisa que é importante destacar, que a gente consegue um alto nível de ingresso na nossa universidade por causa da chamada oral. Não pelo SISU, porque o SISU a gente não preenche nem 50% das vagas. E como é que a gente consegue ter taxas de sucesso de 98%? Porque a gente tem a chamada oral. A chamada oral é um projeto da nossa universidade, onde a gente pega os que estão na sequência do SISU e começamos a fazer chamadas orais. A gente, lá no centro de convenções, todo mundo vai para lá, e a gente começa as vagas excedentes e começa a fazer chamada oral, e aí é por isso que também a gente consegue pessoas da região. E a ideia é trabalhar com a chamada oral, mesmo no seriado ou no SISU, porque esse é um sucesso que nós temos na nossa instituição. Então a gente quer usar o que a gente tem de bom no SISU, o que tem de bom no seriado e nessa questão do vestibular, de estar mais próximo com a nossa comunidade. Então a gente acredita que este ano a gente aprova esse projeto, essa nova forma de ingresso, e no primeiro ingresso de 2023 já começa o vestibular, porque não dá tempo agora, a curto espaço de tempo, que tem uma discussão, tem a questão também do termo de adesão ao SISU, que a gente tem que informar sempre um semestre antes quantas vagas vão colocar no SISU. Então, por questões de prazos a nível nacional e local, primeiro vestibular de 2023, lá para fevereiro, março, a gente estaria já fazendo essa nova forma de ingresso na nossa universidade, tão esperada pela comunidade, e nós também uma expectativa muito grande de estar mais próximo das nossas escolas. E a gente percebe que são dois fatores, né, professor? É a questão da aproximação da educação local e regional e também o fator econômico, né? Porque toda a região ela tem uma dependência econômica de todos esses estudantes que vêm a Santa Maria fazer o vestibular, morar, se deslocar. Então, o impacto econômico que Santa Maria tem, né, diante do orçamento da universidade é muito grande, né? Apesar da universidade ter sofrido alguns cortes, a influência econômica da FSM na nossa região é gigante, né, professor? Como é que o senhor analisa essa situação? Vamos tentar separar em duas partes essa análise. Nós temos a questão dos salários dos servidores públicos da universidade, tais e os docentes. Certo. Esse orçamento é de 1,3 bilhões de reais, que é um orçamento que movimenta a economia, que faz com que o nosso comércio seja tão forte na cidade e na região. Porque nós temos injeção, com crise ou não, nós temos injeção de recursos na nossa universidade. Eu me lembro que em 2008, que teve aquela maior crise que o país passou, aquela crise econômica de 2008, 2009, a gente teve uma das revendas de carro aqui, foi um case de sucesso no país. Foi o que mais vendeu no país, que foi repercutido por tudo. Por quê?
Naquele mesmo ano, entrou 150 novos servidores na nossa universidade. 150 novos servidores com renda garantida, que eles compraram carro, compraram apartamento e movimentaram a economia. Então, porque são pessoas que têm capacidade de fazer empréstimos e movimentar. Não podemos esquecer que nós temos hoje 5 mil servidores na nossa universidade, que têm alto poder aquisitivo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também as Forças Armadas em Santa Maria, que colocam no nosso município também anualmente 2,4 bilhões de reais. Por isso que Santa Maria ela tem um comércio, eu sempre digo, um comércio muito forte, porque independente das crises, o recurso está aqui. Então a gente consegue movimentar a economia. Os nossos estudantes, que na nossa universidade, nós temos quase 29 mil estudantes na nossa universidade. Os 25 mil estão aqui em Santa Maria. Mas contando com as outras instituições de ensino superior, nós chegamos aqui em Santa Maria quase a 40 mil estudantes aqui em Santa Maria. Então, esse alunado que existe em Santa Maria movimenta a economia, faz girar essa economia. Muitas vezes eles não precisam ter alta renda, mas se eles for gastar por dia R$50 para comprar pão, para comprar leite, isso tem uma cadeia que movimenta toda a economia, desde aluguel, de tudo, o dono do boliche da esquina que vai vender também, os pais que vêm aqui compram um apartamento para esses filhos que ficam aqui com maior poder aquisitivo. Então é um ciclo virtuoso, que a gente sabe desse impacto. A gente sabe também que com a suspensão das atividades presenciais também causou um grande impacto na nossa economia esses últimos 2 anos, e a gente está tentando gradativamente reverter esse processo, voltar para o presencial e sabendo que nós temos um impacto muito forte na economia e que movimenta o todo da nossa região. E a cidade cresceu muito em torno da universidade, em torno da educação. Então a gente tem essa grande responsabilidade de cada vez mais ativar esse processo, essa interação da universidade com a sociedade, mas a gente também tem uma preocupação, que a cidade não se preocupe apenas com esse 1,3 bilhões que é injetado pela universidade, mas sim que a gente consiga pegar a nossa pesquisa feita na universidade e que ela comece a reverter também em desenvolvimento. E estar junto, esse conhecimento gerado, conseguir melhorar a qualidade de vida da nossa população, das nossas cidades e do nosso entorno como um todo, que esse é um grande papel da nossa universidade. Colégio Riachuelo, a sua porta de entrada para a universidade. Altos do Cerrito, um lugar para viver experiências completas. Agora eu já tenho 2, 3 perguntas, mas vamos indo por partes. E como que a UFSM pretende voltar? Voltaremos com aulas presenciais? Esse 2022 teremos aulas presenciais? Sim, teremos aulas presenciais este ano já, em 2022. A nossa universidade tem que deixar muito claro. Nós quando começou lá em 2020 a pandemia, nós paramos as atividades presenciais administrativas e acadêmicas. Nós somos entre as 6 universidades que em 2 dias começamos com o ensino remoto. Ou seja, porque nós estávamos prontos, nós tínhamos já tecnologia para isso. Fomos a primeira universidade a retornar à atividade administrativa presencial. Nós, desde outubro, já estamos com 100% dos nossos servidores já presencial na nossa universidade. O Colégio Politécnico e o CETISM já voltaram com as atividades presenciais. A gente tem aulas práticas já acontecendo na universidade nas mais diversas áreas. E os cursos da saúde nunca pararam. Medicina, enfermagem, por uma questão de um decreto, nunca pararam, seguiram com as aulas. O que a gente está discutindo agora é o retorno de todos os nossos alunos. O nosso planejamento era para o dia 20 de março já o retorno. A gente já lançou uma discussão interna na universidade desse retorno já presencial dos 100% dos nossos alunos. Claro, com essa variante Omicron agora, essa alta taxa de contágio que está acontecendo, a gente tem uma discussão que vai para o nosso conselho ainda este mês de janeiro, e que talvez a gente vai atrasar para a primeira quinzena de abril o retorno, para não ter que retornar e suspender. Então a gente vai atrasar 15 dias o nosso planejamento para dar tempo desse pico da Omicron reduzir e nós estamos num patamar de novo, que é o que os nossos especialistas, estão dizendo que até o final de fevereiro a gente volta para um estágio um patamar de novo controlável da pandemia. Então o nosso planejamento é para final de março, na pior das hipóteses, início de abril, o retorno dos nossos estudantes. E vamos precisar de toda a comunidade também envolvida nesse processo, porque a gente tem o transporte público. A gente não pode esquecer que quem estudou na nossa universidade, quem andou de ônibus sempre foram lotados que levavam os estudantes. E com a pandemia a gente não tem como comportar um ônibus com 40 pessoas de pé num ônibus, sem ventilação adequada. Então a gente vai ter que ter um esforço do município com o transporte público para poder atender esses nossos 25 mil alunos que vão se deslocar todos os dias da universidade para o centro da cidade também.
se os professores se negarem a voltar às aulas? Não existe isso. Pode ter algum caso específico de algum professor com alguma comorbidade que é grupo de risco, que esse não pode ter aula presencial. Isso sim pode acontecer. Mas o normal, os professores, não existe essa opção de não existe essa opção. Não existe essa opção. Tá. Essa opção simplesmente é a mesma coisa abandono de emprego. Abandono de emprego normal, como na iniciativa privada, vai ter todas as sanções necessárias. Tanto que a gente voltou com o administrativo. Hoje nós temos 2.600 trabalhadores na nossa universidade e ninguém se recusou. E não tem como se recusar, porque eles têm um ponto, eles têm que cumprir sua carga horária, e se fizer isso, corta-se o salário, corta-se o ponto. Essa vai ser a orientação. Mas isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que ninguém, no momento que o nosso Conselho sempre precisa definir que temos retorno presencial, não vai acontecer isso. E se acontecer, como já aconteceu em outras vezes, de professor que durante a nossa história, por algum motivo ou outro, não veio dar aula, por um motivo, abre-se um processo administrativo e desconta o salário e as punições, sanções normais do serviço público. Então, isso vai acontecer. Processo administrativo. Normal. Então, o que pode acontecer, sim, é casos específicos de pessoas que têm comorbidade, aí sim, nós vamos cuidar e preservar a vida dessas pessoas. E essa pessoa não pode retornar, por uma questão legal. Sim, mas é um caso específico de saúde. De saúde. E esses casos, sim, vão ser protegidos. E aí os colegas, os outros professores vão cobrir essa atividade. E nós temos uma outra questão também que é importante destacar. Esse retorno presencial, ele pode usar a tecnologia também para assistir essas aulas presenciais. Então, num caso de um professor que tem uma comorbidade, aquele tópico da disciplina pode ser dado à distância ainda, seguir com rede naquele caso específico, mas nossos alunos vão estar presenciais. Mas ele pode atuar de casa, trabalhando com o nosso aluno na universidade. Então, esse aluno não vai ficar sem essa aula. Vai ser ministrada essa aula de forma presencial e, em alguns casos, exceções, trabalhando no virtual ainda. Porque a gente sabe que a questão do debate, do diálogo, do desenvolvimento intelectual, é necessário esse contato, né, do debate. Em muitas áreas, o presencial é fundamental, nas áreas da saúde, principalmente, não é? Então, como é que o senhor vê, né, essa questão do online é praticamente impossível para a área da saúde, por exemplo, né? É fundamental que seja presencial. Eu sempre digo, a universidade só é forte com a interação dos nossos alunos, com nossos professores. Esses 2 anos que a gente teve com esse ensino remoto em rede, que é uma exceção, eu tenho certeza que prejudicou muito a qualidade do ensino da nossa instituição. Porque nós professores, não fomos preparados para trabalhar dessa forma totalmente online. O nosso estudante também não estava preparado para isso. Nós fomos obrigados, não foi uma opção. A gente foi levado para isso. Isso impactou a qualidade e aí devido à formação em áreas de conhecimento que não se aplica de forma nenhuma essa forma de ensino. Mas nós tínhamos 2 opções, e até para os estudantes tinha essa opção. O estudante que achava que não deveria se matricular nesse período de exceção, não precisava se matricular. Ele podia não estudar durante esses 2 anos, porque sabe que a qualidade é prejudicada. Ele não ia ser prejudicado em nada. Quando agora voltar ao presencial, ele volta a se matricular. E aquele período que ele ficou de 1 ou 2 anos, ele poderia, sem se prejudicar nada, o seu tempo de integração curricular. Mas a maioria dos nossos estudantes optaram em continuar com esse ensino em rede, que é um ensino que a gente sabe que ele é o possível de enfrentar a pandemia para poder ir para o mercado de trabalho mais rápido, para não ficar esperando 2 anos. Mas ninguém foi obrigado a estudar durante a pandemia. Então, o professor é obrigado a dar aula, só que o aluno não era obrigado a assistir. Se ele se matriculasse, aí sim ele é obrigado a assistir. Mas ele tinha a opção de não se matricular. Então, isso é importante destacar. A gente sabe que tem áreas, vamos pensar a área da música, a área da saúde, que a saúde esteve presencial, mas a gente pode pegar a veterinária, que tem que ter contato com os animais, tem que ter... Não funciona à distância. Não funciona. Não tem como. Como é que tu vai aprender a operar uma vaca à distância? Mas tem que ficar muito claro para nossos ouvintes que a gente não deu aula de operação em vaca à distância. Não demos. O que foi feito? As aulas teóricas foram dadas. As aulas práticas são todas represadas. E estão sendo agora, começaram este semestre a ser ministrada. Então, existe agora, acontecendo a aula da veterinária, existe. Sabe de quando? Do primeiro semestre de 2020. Então, a gente tem, talvez, milhares de alunos com partes práticas para ser ministrada a aula. Claro, em algumas outras áreas, como nas engenharias, onde eu podia, em vez de ter um circuito eletrônico, onde eu colocava a mão e mexia, eu trabalhava com uma simulação no computador, que é aceita pela atuação profissional. E lá a gente conseguiu substituir a prática por uma simulação, sem grandes prejuízos.
para o nosso estudante. Outras áreas não. Vamos pegar da farmácia, que tem que ter contato com laboratório, com pipeta, com insumo. Essas aulas não foram dadas, não foram ministradas durante todos esses 2 anos. Tá, mas e os alunos que estavam para se formar, por exemplo? Aqueles alunos que estavam para se formar, os que puderam achar alternativa para dar as aulas práticas. Os que não puderam, alguns não se formaram até hoje, e os que estão podendo, a gente fez o quê? Exceções, aulas individuais para aqueles alunos poderem se formar. Então, a gente ficou com muito pouco alunos que estavam no último semestre, no último ano, sem se formar. Então, lá no Centro de Tecnologia, a gente pode dar um exemplo, a gente tinha 6 disciplinas que tinham que ser ministradas, porque os professores não queriam substituir a prática por laboratório, por simulação, porque achavam que é fundamental aquela prática. O que aconteceu? Nós ficamos 6 disciplinas para trás. Os alunos não puderam se formar, ficaram esperando. E, claro, depois, quando a pandemia permitiu, a gente está ministrando essas aulas práticas agora, precisamos poder se formar. Outras áreas substituíram. Então, isso, caso a caso, foi analisado. A gente não deu aula indiscriminadamente, a gente deu as aulas teóricas, essas sim. Mas, e mesmo as teóricas, elas não têm a mesma qualidade da presencial. Então, isso tem que ficar muito claro para todos. É o possível para enfrentar, para não deixar uma lacuna de 2 anos na formação dessas pessoas. Certo. E aí, uma coisa que eu posso também confirmar, mesmo no presencial, os nossos estudantes ficam com lacunas de formação. Ficam. Porque muitas vezes não tem interação com o professor tão boa. Naquele momento, estava um problema de saúde, não conseguiu aproveitar a disciplina. E eu tenho certeza que esse aluno, depois, se ele quer conquistar o espaço no mercado, ele vai buscar uma formação continuada, ele vai buscar o autodidadismo, a própria atuação no mercado compensa essas falhas que ficaram na formação. Porque todos nós temos, quem já passou por uma universidade de 4 anos ou 5 anos de formação, algumas áreas do conhecimento a gente não estudou como deveríamos e passamos com o mínimo. E isso aconteceu durante a pandemia, claro, com um pouco mais, mas a gente vai conseguir compensar. E esses 2 anos que a gente ficou de pandemia, que graças a Deus está se retornando, a gente vai, o mercado e a força desses nossos estudantes, não só na nossa universidade, no país inteiro, em todas as universidades públicas e privadas, porque também passaram as privadas por esse ensino à distância também. Esse ensino a gente não chama à distância, né? A gente chama ensino híbrido, esse ensino mediado por tecnologia. Eles ficaram com algumas lacunas na formação, com certeza, mas vão buscar e vão conseguir seguir o desenvolvimento do nosso país. E a grande preocupação que nós vemos, assim, e a gente escuta muitos anseios da comunidade, é essa aproximação. Né, aproximação comunidade, universidade e trabalhando juntos, porque a comunidade ela precisa de mão de obra, ela precisa de conhecimento, ela precisa de soluções, e junto com isso nós temos uma universidade cheia de conhecimento, cheia de pesquisas maravilhosas e que muitas vezes a comunidade não fica sabendo dessas pesquisas. Então, como ligar? Como fazer essa ponte? Então, eu fico feliz, né? Digo de novo aqui, primeira vez que nós recebemos um reitor da universidade falando sobre essa aproximação, essa iniciativa da inovação, da ciência, da tecnologia. Então, como fazer essa efetivação das parcerias, da iniciativa privada? Temos os estágios, temos a Agitec, né, que a gente já sabe que é uma iniciativa importante, mas como realmente aproximar a comunidade, ouvir os anseios da comunidade, como desenvolver a comunidade? Esse talvez seja o maior desafio da nossa instituição e de todas as universidades do nosso país. Porque o papel da universidade é esse, é pensar no desenvolvimento, a formação de recursos humanos e desenvolvimento das suas regiões. Porque um país só vai ser forte quando tiver um mercado de trabalho forte, tiver uma indústria forte, setor produtivo forte, que gera impostos para nós sair de não ser um país desenvolvido e depender sempre de tecnologias que vêm de fora do país. Então, esse é o nosso papel. Como instituição, um papel que está lá na Constituição da nossa universidade. Só que parece que a gente tem que chegar mais próximo da sociedade, a gente tem que escutar, a gente tem algumas ações que a gente tenta fazer para essa aproximação. A gente pode dizer, a gente tem um Fórum Permanente de Extensão, onde a gente faz um debate com todas as entidades e tenta escutar. A gente tem um aplicativo onde a comunidade pode ir lá dizer quais são os problemas que ela tem para a gente poder depois direcionar um pouco do nosso recurso para solucionar esses problemas. A gente tem alguns projetos também que vêm nessa direção, onde a gente pega empresas da cidade que definem problemas que elas têm que resolver e nós
entramos com a mão de obra. Nós pagamos bolsa para esses alunos atuar junto com essas empresas. As empresas do Distrito Industrial, a gente já tem várias que estão atuando. A gente tem com as nossas próprias empresas incubadas. Hoje, dentro da universidade, uma forma também de a gente pegar esse conhecimento e colocar rápido junto da sociedade, hoje nós temos 39 empresas, startups, dentro da nossa universidade, que são de quem? De estudantes e de professores. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que tem professores nossos, dedicação exclusiva, que têm empresas dentro da própria universidade. Eles não são os administradores dessas empresas, mas são o que estão o intelecto, esse conhecimento que dá muita solidez para essas empresas. Então, se a gente consegue pegar um aluno que já tem uma ideia, junto com o professor que tem esse conhecimento, e já a gente prepara durante o curso de graduação e ele já consegue gerar essa empresa, ele já está colocando esse conhecimento à disposição da sociedade, através de serviços, através de produtos. Então, isso para nós é muito importante. Então, essa é outra forma de fazer. E nós temos alguns programas de bolsas da própria universidade, onde cada empresa, cada startup, cada empresa dentro da universidade, ela tem um bolsista da universidade. Nós colocamos um bolsista para facilitar e aproximar e dar mais velocidade para que essa empresa se desenvolva. Então, a gente consegue colocar um pouco de recurso também nessa direção. E a questão também de cada vez mais a gente, através de uma mudança de cultura na universidade, começar que o nosso pesquisador, nossos grupos de pesquisa, eles podem pensar em problemas globais, tem que pensar em problemas globais, mas ele tem que aplicar no local. Ele tem que aplicar no local, certo? Claro, em muitas áreas, que nem eu estava falando antes, na área das engenharias, onde a gente trabalha com eletrônica, com tecnologia de ponta, Santa Maria, em região, a gente não tem essas tecnologias. Então, o que a gente faz? A gente acaba captando esses projetos com empresas, mas empresas não daqui. Vamos pegar os nossos, aqui no Rio Grande do Sul, onde é que tem empresas, onde é que tem indústria? É Rio de Caxias do Sul e Porto Alegre. Então, a gente interage com essas empresas. Depois é São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente consegue captar esses projetos. A gente pode dizer que no ano de 2020 e 2021, nós captamos 40 milhões de reais da iniciativa privada. O que quer dizer isso? A indústria, setor produtivo nacional, vem até a nossa universidade e quer comprar tecnologia, comprar parceria, comprar nossos cérebros, para atuar junto com eles, melhorar seus produtos, melhorar os serviços que eles estão prestando. Só que, infelizmente, a gente não tem na cidade essas empresas com o setor de desenvolvimento. Porque para poder absorver um conhecimento de ponta da nossa universidade, tem que ter setor de desenvolvimento na empresa. Um exemplo assim que vai mostrar uma distância. Nós somos a universidade que lançou 2 nanosatélites no país. Primeiros 2 nanosatélites lançados no país, para quê? Para a gente conseguir, desenvolve chips, desenvolve circuitos integrados e coloca lá no espaço para testar, para gerar conhecimento. A pergunta é, nós temos alguma empresa na região ou no estado que faz isso? Não. A gente faz parceria com o São José dos Campos, onde está lá tem Embraer, tem outras empresas, então a gente faz parceria com lá. Mas é desenvolvido aqui em Santa Maria. Mas, claro, a gente não está formando apenas para atuar no mercado de Santa Maria, para atuar no país inteiro, no mundo. Então, se a gente for pegar a Embraer, que é o nosso maior case de alta tecnologia do nosso país, tem mais de 2.000 engenheiros atuando só na Embraer. De onde é que vem essa mão de obra da Embraer? Vem da nossa universidade, vem de outras universidades. Mas eles não vão estar atuando aqui no comércio de Santa Maria muitas vezes. Né? Por quê? Esse pesquisador, e aí vem uma questão que a gente pode ser criticado, eu entendo que muita gente forma pesquisadores. Porque a universidade tem esse papel também, de gerar esse pesquisador, mas ao mesmo tempo a gente está formando também empreendedores, que estão montando empresas, que estão se colocando no mercado local, gerando tecnologia, gerando produto. E também aqui na nossa região a gente tem um setor primário muito forte no nosso estado e na nossa região, e dentro da nossa própria universidade hoje, a gente é uma referência no agronegócio, agrotecnologia. Hoje nós temos 20 empresas com tecnologias de ponta, que estão colocando à disposição. A agricultura de precisão nasceu na nossa universidade, no nosso país. Hoje a gente consegue ir lá e identificar num metro quadrado qual é o nível de agrotóxico, de defensivo que tem que colocar naquele lá, quanto produz cada metro quadrado de uma lavoura para a agricultura de precisão, que foi desenvolvida na nossa universidade. E hoje isso já é uma cultura, já no nosso país e no mundo. Então, essa tecnologia, só que muitas vezes as pessoas não enxergam isso. A sociedade quer uma tecnologia muito mais rápida. Mas outra questão que a gente pode citar também do nosso papel para com a sociedade. A questão das vacinas. As vacinas do Covid. 2 das vacinas que a gente está usando no país hoje
Os testes clínicos delas foram feitos aqui na nossa universidade. Meu Deus. 2 das vacinas, a Anvisa só autorizou porque foram feitos testes clínicos que foram feitos aqui na nossa universidade, no nosso hospital universitário. Então isso mostra nós extremamente na tecnologia de ponta. Agora a pergunta, nós temos indústria em Santa Maria e região que desenvolve vacina? Então a gente não consegue interagir, a gente não tem uma indústria farmacêutica aqui. Onde é que a indústria farmacêutica está? Está em São Paulo. Então a nossa equipe está interagindo com a sociedade. Só que a gente acaba gerando essa riqueza para grandes centros. É aquela famosa expressão, né? A UFSM é uma grande exportadora de cérebros, é uma grande exportadora de mão de obra, e aí fica aquela discussão de que a cidade não absorve os talentos de que produz aqui, né? As pessoas acabam indo, e realmente a UFSM tem o papel dela, que é formar, né? Formar conhecimento, desenvolver pesquisas, e eu acredito que a instituição talvez agora esteja naquela fase de definir as pesquisas prioritárias, as pesquisas com relevância, né, professor? Porque antigamente tinha uma cultura um pouco de pesquisas inacabadas, de muita pesquisa que não tinha muita relevância, ou de pesquisas que ficavam se prolongando, utilizando a bolsa, e a bolsa ia sendo renovada, e não terminava nunca aquela conclusão. Isso é dinheiro público também desperdiçado, né? Não sei qual é a sua visão referente a essa situação. Essa questão do investimento na pesquisa no nosso país é um assunto muito caro para nós. E tem que ficar muito claro para todos que a gente tem quem financia a pesquisa no nosso país é CAPES e CNPq. A universidade não financia a pesquisa, mas nós incentivamos algumas áreas. O que nós queremos cada vez mais é direcionar nossa pesquisa para problemas reais, que a gente consiga realmente pegar nossa força de trabalho da universidade, os nossos estudantes, e ele vai fazer aquela pesquisa de ponta, vai seguir fazendo, mas sempre com olhar no próximo também, para a gente poder aplicar. E aí vem a questão dos spin-off que estão nascendo de pesquisa, estão virando já produtos. Que em outras universidades, vamos pegar o FMG, que é um case de sucesso no nosso país, todo grande pesquisador tem a sua empresa junto. Porque ele está pesquisando, gerando artigo, que é importante, gerar o artigo, o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele já está gerando riqueza para o país. Então, aqui ainda a gente não tem essa cultura. Nós estamos começando essa cultura na nossa universidade. Que nem tu falaste muito bem, a Agitec tem 5, 6 anos que ela realmente começou a se consolidar. Nós temos praticamente 1 ano que nossos pesquisadores estão começando a abrir suas empresas. Que até então, nós tínhamos uma cultura muito do serviço público e uma cobrança dos órgãos de controle que o professor DE, dedicação exclusiva, era totalmente dedicação exclusiva. Hoje, com a legislação da Lei de Inovação que mudou, o nosso professor de dedicação exclusiva pode atuar numa empresa, ele pode atuar na própria universidade. Então, hoje a possibilidade aumentou muito, porque é um amadurecimento bem do nosso país, de enxergar essa importância desse conhecimento. E nós queremos cada vez mais que a nossa pesquisa seja colocada à disposição da sociedade. E aquela questão também da extensão que a gente comentou muito. O nosso aluno tem que ir rápido para esse mercado de trabalho, ir rápido conhecer o setor produtivo, conhecer as mazelas da sociedade, porque quando ele for estudar, ele já vai estudar pensando na solução do problema. Eu posso dar um outro exemplo também, eu sei que o nosso tempo às vezes se espicha um pouco, a gente fala muito. Eu trabalhei 4 anos em Caxias do Sul, como professor lá também na Universidade de Caxias do Sul. Qual era a grande diferença do nosso estudante de Caxias para o estudante de Santa Maria? Sou professor da Engenharia de Controle e Automação, ou seja, uma área bem aplicada. Todo o estudante da Engenharia de Controle e Automação de Caxias do Sul, ele já vem com um problema já do seu trabalho, da sua empresa que ele atua. Ele já sabe o que quer quando ele entra no curso. Em Santa Maria, o nosso estudante, ele se forma no ensino médio e vem para dentro da sala de aula. O professor não tem experiência do mercado e o aluno também não tem essa experiência. Então a gente tem que mudar uma cultura. Então a gente acaba criando problemas para o nosso aluno. Caxias do Sul, eu tinha dificuldade de dar aula muitas vezes porque eu tinha que dar aula para o responsável da automação da Marco Polo, onde ele trabalhava com controle de robôs que vinham do Japão, controle de automação de robô. E eu tinha que ser professor desse aluno, porque ele queria uma formação, porque ele queria abrir a própria empresa dele. Então, ali ele já tem uma noção de mercado de trabalho. É diferente. E era um curso noturno. O aluno trabalhava de dia e vinha para a universidade já com um objetivo. O nosso aluno aqui, o objetivo dele, ele constrói durante o curso. Então, é uma mudança de cultura que a universidade sozinha não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer sozinha. Por isso que a gente tem que estar muito próximo da sociedade, porque a gente vai ter que começar
E não podemos esperar que venha uma grande indústria de fora para Santa Maria. Esse foi um erro nosso do passado. Nós vamos ter que fazer o quê? É que o nosso estudante que está se formando agora, que se formou há pouco, comece a criar suas empresas, comece a criar sua indústria e daqui a alguns anos nós vamos ter uma indústria mais forte, vamos ter produtor produtivo. Eu me lembro que eu estava com a Argenta num debate também, e o pessoal começou a cobrar, em Júlio de Castilho, cobrar que o Argenta montasse também uma empresa de calçado em Júlio de Castilho. E eu disse, não, esqueçam. Eu perguntei para a Argenta quanto tempo demorou para Beira Rio chegar onde chegou? 40 anos. 40 anos. Ele começou na beira do rio com uma loninha lá na fábrica dele. 40 anos para ter 10 mil funcionários. Então a gente tem que pegar em Santa Maria e região e que a gente tenha um empresário que comece numa garagem e a gente dê todo o incentivo. Agora precisamos do legislativo municipal, da cidade dar condições, uma cidade atrativa, e nós com o conhecimento para acelerar esse processo, e talvez em 40 anos a gente tenha uma empresa com 10 mil funcionários em Santa Maria. 40 anos. Socorro! Eu nem sei se eu continuo, porque me veio várias perguntas agora aqui, porque, na realidade, o início da nossa conversa, que eu estou apaixonada aqui por esse novo reitor, que ele falou as palavras mágicas, desburocratizar, que é um problema que nós vemos na iniciativa privada. Talvez essa visão seja pela experiência profissional, né? Antes de começar a carreira acadêmica, o nosso reitor do FSM também já trabalhou na iniciativa privada, foi empreendedor, abriu livraria, né? E trabalhou também na iniciativa privada. Mas essa questão de desburocratizar processos é uma necessidade da UFSM, mas é uma necessidade da iniciativa privada. Nós sofremos isso na iniciativa privada, né? A iniciativa privada está precisando cada vez mais facilitar a vida de quem quer empreender. Mas a partir do momento, quando a nossa autoridade máxima da instituição vê essa necessidade do aluno ter uma visão mais do mercado, ter uma visão empreendedora e não simplesmente fazer 4 anos do curso, assim, na coisa abstrata, sem ter uma meta, sem ter um objetivo. O que nós, do mercado de trabalho, estamos percebendo? E nós conversamos diariamente com vários empresários de diversos segmentos. A falta de preparo profissional. As pessoas chegam com o diploma na mão com total desqualificação. Total desqualificação. Em diversas áreas e de diversas instituições. Por quê? Porque falta esse preparo do mercado de trabalho e de estar mais próximo mesmo, de ter experiências práticas. Por que essas cidades desenvolvem? Por que nós pegamos o exemplo de Caxias do Sul? Esse exemplo da Randon é o caso típico. Porque o estudante ele estava na fábrica e tinha uma tecnologia que até o próprio professor não conhecia muitas vezes. E o que nós vemos aqui na cidade? Um aluno que vem, né, de uma bolha, um professor que está dentro de uma bolha, ele fica dentro de uma bolha de uma instituição, ele sai com o canudo, com a formação, e vai para o mercado e tem um choque. Porque o mercado não é isso. E por isso que muitas vezes tem gente com 2 cursos, 3 cursos, e não se insere no mercado de trabalho. E isso é um problema social. Isso é um problema social e econômico. E como nós vamos desenvolver a região? Então, realmente, eu fico muito feliz em escutar isso do senhor, de ter essa preocupação de desenvolver o empreendedorismo, de desenvolver a inovação e de estar atento às novas tecnologias e estar atento a essas novas necessidades, porque a universidade não pode ficar numa bolha, ela não pode ficar simplesmente no saber e o saber ficar para si próprio. Eu me lembro que, na época de acadêmica, e eu sou filha da UFSM, eu tenho muito orgulho de ter vindo para Santa Maria e sou aluna da UFSM, tive uma experiência também como docente da UFSM, então eu participei desses trâmites e eu sei como funciona, e eu sei o quanto é importante o saber, mas o saber ele precisa ser passado adiante. Ele precisa ser repassado, porque não adianta eu ter o conhecimento, eu fazer um mestrado, eu fazer um doutorado, e eu não passar isso para os meus alunos, e os alunos não passarem isso para a comunidade, e eu não compartilhar isso com a comunidade, a qual me pagou, né? A comunidade que me financiou esse saber. E isso eu acho uma coisa bem importante, né, professor? De dar esse retorno para a comunidade. Porque, bem ou mal, a UFSM é mantida pelo governo, né? É um dinheiro que o contribuinte passa, né? E eu não sei qual é a sua visão nesse aspecto. Eu acho que é fundamental. A universidade ela é pública, gratuita e de qualidade, mas ela não é gratuita. A gente paga para essa instituição e paga caro para manter uma instituição que nem a nossa. Esse 1,4 bilhões que custa por ano, esse investimento que a nação brasileira faz em cada um de nós, servidores públicos, em cada estudante que está na nossa universidade. E toda vez que esse estudante acaba se formando e ele não atua no seu mercado de trabalho, ele não consegue se desenvolver após a sua formatura,
é um custo para o país, que foi feito um investimento. Em toda formatura, eu falo isso em todas as formaturas. Vocês têm uma responsabilidade agora de retornar esse investimento que a nação brasileira fez, que cada um dos brasileiros investiram nessas pessoas que estão se formando para quê? Para nós conseguir gerar emprego, gerar renda, gerar desigualdade, gerar qualidade de vida. Porque a gente quer qualidade de vida. A gente quer, todos nós temos que qualidade de se desenvolver. Às vezes confundem a universidade, que dizem que a gente é comunista, porque a gente não aceita a desigualdade social. Porque é papel nosso querer melhorar essa desigualdade do nosso país. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ter, alguns vão precisar de um suporte maior, outros a gente vai ter que ser empreendedor para que ele possa, por conta, fazer isso. Só que tem alguns que vão precisar de um apoio maior. E esse apoio, muitas vezes, depende do Estado. Então, e muitas vezes se confunde essa relação nossa com assistencialismo. Nosso papel da universidade não é ser assistencialista. É sim a gente conseguir emancipar esse estudante que vem para cá e ele consiga, através do conhecimento, através desse empoderamento que a gente dá para esse jovem, e alguns não tão jovens que vão para a nossa universidade, que eles consigam sair da universidade e realmente transformar a sociedade. Então, para nós, quando a gente vê pessoas que não estão aproveitando essa oportunidade e fazem 1, 2, 3, 4 cursos, às vezes, para mim, é um grande desserviço que eles fazem para a nação brasileira, porque é muito caro esse investimento que a gente faz nesse estudante. Precisamos reverter isso. E essa questão, essa cultura empreendedora que a gente está desenvolvendo na universidade, hoje nós temos mais de 2.000 alunos fazendo disciplinas de empreendedorismo na nossa universidade. 2.000 alunos. Então, isso é um número considerável. A gente tem, na verdade, eu queria que os meus 28.000 alunos estivessem fazendo as disciplinas de empreendedorismo, todos passassem por isso. Porque é importante eles terem essa noção de geração de conhecimento, de como abrir uma empresa. E essa questão que tu falaste da burocracia é o maior problema do nosso país. O maior custo do Brasil que existe é a burocracia. Vale para o serviço público e vale na iniciativa privada também. E nós estamos tentando tirar essa cultura dentro da universidade, da burocracia, de dificultar para vender depois a facilidade. E uma coisa que a gente tem discutido muito na universidade, que nós, servidores, nós temos que facilitar a vida da comunidade. Quando eu digo comunidade, é a vida de quem? Do pesquisador, que quer fazer uma pesquisa, do nosso aluno, que quer estudar, e de quem buscar o serviço da universidade. Esse é o nosso papel. E nós ficamos com a burocracia interna. E durante muitos anos nós pensamos na gente, nós melhoramos o serviço do servidor, esquecemos do nosso usuário final, que é quem está lá na ponta, que é a comunidade. Então a gente está invertendo essa forma de trabalhar na universidade. Nós estamos começando essa inversão. Não vai ser fácil. De que a universidade não está para servir o servidor público. Ela está para servir a sociedade. E é isso que a gente vai ter que trabalhar muito. Porque nós temos que facilitar a vida de quem? Da Silvânia, quando for buscar um serviço da nossa universidade. Quando o João for lá buscar um serviço da universidade. Quando alguém quiser estudar, essa jornada pelo conhecimento dentro da universidade tem que ser facilitada. Eu não posso exigir que o aluno não tenha um celular com aplicativo para fazer sua matrícula, que ele consiga interagir fácil, porque senão ele se desmotiva. A gente tem que facilitar essa vida do estudante e da comunidade que vai usar os nossos serviços na universidade, porque tem muitos serviços da universidade para com a sociedade. E para a gente finalizar, então, teriam várias perguntas. Eu acho que está fantástico esse nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de falar da importância do hospital universitário. E pegando essa tua fala, eu prontamente me lembrei do hospital universitário, que completou 51 anos ano passado, e eu fiz o meu primeiro estágio acadêmico no hospital universitário. E a minha monografia virou capítulo de livro justamente falando sobre isso, assim, como a questão do órgão público, como o órgão público faz o serviço para a comunidade, né? O novo paradigma. E o hospital universitário ele faz um serviço regional. Ele tem um caráter regional e a relevância do serviço de alta tecnologia, de ponta. Recentemente, agora, foi feita uma cirurgia de uma criança que tiraram um tumor de 2 quilos numa criança. 13 cirurgiões participaram, foi um sucesso a cirurgia. Transplante renal, cirurgias cardíacas, né? Transplante de medula óssea. Nós temos assim uma comunidade de 2 milhões de pacientes que vêm se tratar
no Hospital Universitário de Santa Maria, que eu tenho tanto orgulho de ter feito minha primeira experiência de estágio ali. Fiquei 4 anos e tenho o maior orgulho daqueles profissionais que, inclusive, durante a pandemia, trabalharam diuturnamente, né? Acho que esse é um grande serviço também, que é um braço, né, quase à parte, né? Parece que já tem vida própria, né? É uma instituição muito importante. Então, o hospital universitário tem uma importância, uma relevância que, na época, quando eu estagiava no hospital universitário, havia uma discussão muito grande, professor, que era essa discussão entre assistência e o ensino, né? E eu via toda hora a discussão entre os professores. Não, mas eu sou professor, eu não preciso fazer assistência. Então, se eu fizer uma cirurgia é o suficiente. Vamos suspender porque uma cirurgia está bom para os meus alunos. Mas tinha uma fila gigantesca de pessoas esperando a cirurgia. Aí vem a assistência de novo. É esse olhar para a comunidade. É esse olhar para a comunidade porque é o hospital de SUS que nós temos. É o hospital de SUS que nós temos. Esse ponto para nós é muito caro. O Hospital Universidade de Santa Maria é a grande referência de alta e média complexidade. Como tu falaste, para mais de 2 milhões de pessoas é o hospital de referência e presta um serviço de muita qualidade. Muitas vezes as pessoas, quando chegam no nosso PA lá, às vezes tem que ficar em corredor, mas quando eles vão para os quartos, para os leitos, é 98% de satisfação dos nossos pacientes. É um hospital que tem maior satisfação do país. Entre públicos e privados, porque pela qualidade do serviço prestado. Aí, de novo, servidores públicos da área da educação, da saúde, prestando esse serviço. Tu falaste muito bem também durante a pandemia. Ninguém sabia como funcionava esse vírus, como é que era, e eles estavam lá. Muitas vezes ainda sem ainda os EPIs necessários para atuar. Muitos tiveram doenças sérias, alguns vieram a falecer, e nunca ninguém desistiu, nunca ninguém deixou de sair de casa, quando todos nós estávamos em casa, trancados, se protegendo, eles estavam lá na linha de frente. Então, a gente tem que prestar essa homenagem aos profissionais da área da saúde, do nosso hospital e de todas as áreas, que é muito importante, né? Agora que a gente já entendeu essa pandemia, já está bem mais claro, a gente consegue trabalhar de uma forma mais segura. E, ao mesmo tempo, essa questão da formação com assistência tem que ter um equilíbrio dentro do hospital universitário. Hoje, com a questão da EBSER, que faz a gestão financeira do nosso hospital, a assistência é muito forte no hospital. Mas a gente não pode esquecer que ele é um hospital escola, onde tem que se fazer ensino, fazer formação. Hoje nós temos mais de 150 residentes atuando lá. A gente forma os médicos profissionais, Santa Maria é uma referência, eles passam por lá. Então lá tem formação nas mais diversas áreas. A gente não pode esquecer que a gente tem um curso de medicina, de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia, que o campo de estágio é no hospital universitário. Então é um hospital escola. Então ele tem que ter esse papel na formação, e, ao mesmo tempo, as metas de assistência. Então, esse equilíbrio é muito importante. A gente não pode fazer só assistência, por mais que seja necessário, porque a gente tem que formar o nosso estudante também. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas a gente consegue fazer isso muito bem e a gente tem muito orgulho desse hospital e espero que ele continue sendo cada vez mais referência para as mais diversas áreas. Todas as crises de saúde que Santa Maria passou, o Hospital Universitário esteve à frente. A gente pode falar na toxoplasmose, onde foi identificado e lá foi tratado todas as crianças que tiveram problema de má formação. Zika vírus passou por lá também. A questão da Boate Kiss foi uma referência ao tratamento dos queimados na Boate Kiss. Até hoje a gente tem esse setor lá. E agora na questão do Covid também foi referência. Então a gente sempre está nessa linha de frente. Quando começa uma crise na saúde pública da região, o Hospital Universitário consegue pegar a sua força e por trabalhar com pesquisa e deslocar essa força de trabalho para entender e criar novos métodos para poder atender melhor essa população que tanto precisa e tão carente que é. Muitos de nós temos planos de saúde, buscando alternativa, mas boa parte da população precisa dessa entrada pelo SUS e a alta complexidade e média complexidade é no hospital universitário, que tem um orgulho muito grande de dizer que é da universidade esse hospital e ele presta serviço com muita qualidade e com muita força, mas ainda precisamos de muito mais investimento nessa área da saúde ainda para poder qualificar cada vez mais esse trabalho para a população de Santa Maria e região. Muito bem. Então, vamos encerrar aqui nosso bate-papo com o professor, reitor da Universidade Federal de Santa Maria, o reitor Luciano Schuch. Muito obrigado pela participação. A revista Interativa está de portas abertas para novos debates, para novas pesquisas, para novos assuntos. Estamos sempre de portas abertas.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui nessa revista de grande repercussão na nossa cidade e região, e que também estamos à disposição de vir debater novos assuntos, que sempre que tiver assuntos que a comunidade queira escutar um pouco mais a nossa universidade, a gente vai estar aqui presente, porque a gente precisa cada vez mais estar próximo. E um canal que nem a Revista Interativa nos ajuda muito a estar divulgando as nossas ideias e aproximar cada vez mais com a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada. Colégio Riachuelo, a sua porta de entrada para a universidade. Altos do Cerrito, um lugar para viver experiências completas.